Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aquela paz que excede todo entendimento e guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Quero desde já, agradecer pelas visualizações, Agradecemos ao Senhor pela semana abençoada, a semana que passamos na presença do Senhor, Coisa maravilhosa. O salmista Davi dizia: dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, Se estamos de pé, se estamos vivos, é porque o Senhor, Ele nos sustentou. E ainda mesmo quando Ele nos sustenta, Ele também cuida de nós, Ele também vela o nosso sono, toma conta de nós também. Então é maravilhoso estar na mão desse Deus tão fiel e tão grandioso. E estamos dando continuidade aqui ao assunto a Israel no plano da redenção. Estamos no terceiro tópico, no último ponto, que é o terceiro ponto. Vamos ler o terceiro ponto e vamos dar a conclusão. E graças ao Senhor por tudo. E terça-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. E o Senhor quer que estejamos de volta terça-feira. Se Deus assim nos permitir, Ele vai permitir. Para aprendermos aqui a nova vida em Cristo. Então vamos começar por causa do tempo. Israel e a restauração futura. Embora Paulo se entristecesse com a situação espiritual de seus compatriotas judeus, a sua posição em relação a eles é de esperança e não de desespero. Isso está em Romanos 11, 25 até o 32. Paulo estava convencido de que no futuro Israel será salvo. Para ele, isso terá seu cumprimento. Vamos ver aqui em Romanos 11, 29. Romanos 11, 29, o que diz. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma. Não é esse aqui não. Não é esse aqui não. Vi errado, gente. É 29 que diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então aquilo que o Senhor Ele nos promete, aquilo que o Senhor intenta fazer na vida de cada um, na vida do meio do povo de Israel, será feito no tempo do Senhor. Ele executará a sua vontade no meio do povo de Israel, Porque a gente viu quinta-feira que Deus ele não desistiu do povo de Israel, E quando chegar o tempo do que o Senhor determinar, que a igreja já estiver com Cristo, Deus ele vai trabalhar no meio do povo de Israel e vai salvar os remanescentes, no meio do povo de Israel e cumprir assim a vontade do Senhor, E cumprir a vontade dele, porque o que Deus intenta fazer, ele faz. E cumprimento. Quando se completar a plenitude dos gentios, a rejeição dos judeus trouxe a justificação ao mundo gentílico. Quando Deus cumprir seu propósito para com os gentios, cumprirá também suas promessas de restauração para todo Israel. Vamos ler a conclusão aqui. Como os capítulos 9 a 11 de Romanos demonstram a soberania de Deus na história da redenção. Revela que o propósito de Deus concernente à eleição jamais poderá ser frustrado. Diante disso, a jactância deve ser de temor, não estou errando aqui. Diante disso, a atitude deve ser de temor, não de jactância. A história de Israel, seu antigo povo, bem como a inclusão dos gentios no plano da salvação, mostra que Deus respeita as escolhas, mesmo que estas se revelem danosas para aqueles que as faz. Em todo caso, o arrependimento e a fé são os caminhos que darão acesso ao portão da graça.
né? Quando João ele dizia, ele falava essa expressão: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, crer no Evangelho, ele é o primeiro passo para a salvação e aceitar o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Então, isso Deus faz na vida de cada um. E no meio do povo de Israel, no tempo determinado dele, aqueles que sobraram, os remanescentes que sobraram, que vão crer no nome do Senhor, né? Quando tudo que o Senhor ele falou no meio do povo de Israel e da salvação dos gentios, aí Deus vai cumprir a sua vontade no meio do povo de Israel, porque aquilo que o Senhor tenta fazer na vida do homem, não há como impedir, né? Mas a gente que devemos nunca esquecer que o caminho para a salvação é reconhecer Jesus como o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas e também obedecer a sua palavra e aceitar o sacrifício dele, e que é o caminho da salvação e da justificação, que é Jesus Cristo. E se Deus quiser, terça-feira estaremos de volta para a honra e a glória do nome do Senhor. Fique na paz.